podendo falar um pouco mais da minha história, né? Contar um pouco o lado do paciente, né? Então, assim, sou Rodrigo Mendes, né? Sou economista, trabalho no BNDES, né? Tenho 49 anos e quase 50, né? E, enfim, tinha assim, meu histórico, assim, uma vida comum, né? Até 11 anos atrás, né? Quando eu cheguei no consultório do neuro para tirar a dúvida em relação a um tremor que eu tinha na mão direita, né? Depois de sofrer com uma corrida um pouco presa durante alguns Você anos. estava preso na corrida? Estava preso na corrida. Você corria e se sentia preso? Assim, durante um tempo eu corria normal, aí quando chegava no terceiro, quarto quilômetro, começava a perna a prender um pouco, né? O pé virava para dentro, para fora e tal, e, pô, estranho isso aqui e tal. E com o tempo fui aumentando essa sensação, né? Começou a ficar cada vez mais frequente. De um lado só? Do lado direito, né? Do lado direito. Então, assim, começou a incomodar muito e tal. Eu falei, vou dar um tempo na corrida. Isso durante 2, 3 anos, né? Foi piorando aos pouquinhos, bem devagarinho, né? E aí, quando chegou em 2012, começou Quanto tempo antes mesmo, você falou? Então, 3 anos antes do diagnóstico. 3 anos do antes. diagnóstico. Então, por isso que eu falo, eu tenho 14 anos de Parkinson, porque a anotação que eu tinha lá da corrida era de 2009 para cá. E aí, quando eu cheguei no neuro, eu falei assim, pô... Aí tinha o tremor na mão direita, né? E aí, na minha ortopedista falou assim, ó, não tem nada de errado contigo na parte musculoesquelética, né? Tá tudo normal, fiz exames e tal, ombro, perna e tal, quadril, tudo normal. Ele falou, vai no neuro para dar uma checada, ver se tem alguma coisa. Aí, quando eu fui no neuro, eu não esperava de verdade ter qualquer tipo de notícia negativa. Eu falei, deve ser só para validar que não tem nada e tal, enfim. No fundo, até tinha evidências ali, mas você fica também não... enxergando aquilo, né? Você procura meio que, não, peraí, um tremorzinho aqui deve ser nervosismo e tal, você não realiza aquilo. Quando eu cheguei no neuro, ele me examinou uns 20 minutos. Só um minuto. O que te chamou a atenção foi mais o tremor, por isso que você procurou o neuro, ou aquela perna presa? Não, foi o tremor, né? Porque a perna presa, eu jamais imaginei que a perna presa fosse Parkinson. Jamais imaginei. Para mim, Parkinson era tremor. Eu não tinha esse conhecimento, né? De Parkinson da rigidez, travamento de marcha. Eu não tinha ideia disso. Muitas pessoas têm isso aí, né? O tremor era aquela coisa que, pô, peraí, pode ser alguma coisa diferente e tal. E a minha reumato também, para ela também a corrida não chamou atenção. Foi exatamente quando teve o tremor que ela falou, vai no neuro lá para dar uma checada nisso, entendeu? Mas assim, confesso que eu fui no neuro ainda bem tranquilo, assim. Fiz o exercício que ele passou na hora, achei que tivesse feito bem, né? Mas ele já certamente observou alguma coisa ali, pular no pé só, aquela coisa toda. E aí, quando no final da consulta, ele falou assim, vamos fazer uns exames adicionais. Eu falei, mas tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem e tal. Eu falei, pô, tá tudo bem mesmo? Não, enfim, vamos fazer... Aí eu insisti tanto que ele falou assim, eu acho que você está desenvolvendo Parkinson juvenil. Aí eu, pô, como é que é Parkinson juvenil? Aí ali cai aquela bomba na tua cabeça, né? Assim, primeiro você não acredita, né? Aí você fala, não é possível, né? Pô, super saudável, sempre fiz exercício físico, corri e tal. Logo comigo, não pode ser. Aí eu saí de lá chocado ainda com aquela notícia, fui na casa da minha mãe, né? Minha esposa... Na época era namorada, estava lá esperando e tal, e foi um horror, né? Mas antes, ainda você saiu de lá com a esperança de fazer exames e não ser? Sim, com certeza. Com certeza. Eu falei, não é isso, não pode ser, com certeza. E aí aqueles dias foram intermináveis, né? Até o exame ser feito, né? Foram 1 semana ou 10 dias, até o exame ser feito, até ter o diagnóstico, né? O resultado. Foi um horror. E aí foi até curioso, assim, porque quando você, naquela fase dos 10 dias para chegar no resultado do exame, você começa a pensar em outras coisas que podem ser, né? Começa a ler na internet e tal, pô. Não, aí piora. Aí piora, né? Muito. Assim, mas aí tem uma função positiva. Porque, assim, quando chegou e falou assim, é Parkinson, eu falei, ufa. Assim, menos pior. No final, né? Quando eu tive a confirmação do Parkinson, eu falei, podia ser tanta coisa pior. Eu falei, cara... Pelo menos é uma coisa conhecida, aí comecei a informar um pouco mais e tal. Não que eu não tenha tentado negar aquilo no primeiro momento, tenho ficado numa depressão de uns 6 meses, assim, bem para baixo, parei de fazer atividade física. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está na frente do médico. Uhum. Aí o médico te fala o seguinte, cara, eu acho que é Parkinson. E aí, o que você sentiu? Você tá na frente de um médico, na frente de um amigo, você se sentiu só, você se sentiu acolhido? O que você sentiu na hora? Primeiro incrédulo, assim, acho que assim, não é possível. É aquela coisa que você não imagina para você, né? Você, assim, fulano desenvolveu isso aqui, esclerose múltipla, tal. Mas com você acha que não vai acontecer nunca, né? Então, quando a pessoa fala, o médico falou, pode ser Parkinson precoce, aquilo ali foi uma bomba ali. A negação é a primeira coisa que não é possível. Não pode ser comigo isso. Entendeu? Então, a negação é o primeiro sentimento que você tem.
E depois foi... O alívio até foi uma certa forma, porque podia ser coisa pior, porque eu estava já na expectativa de ser coisa pior, então o Parkinson acabou vindo, pelo menos é uma coisa conhecida e tal. Mas e não foi isso que me impediu a depressão de 6 meses, assim, de não comer, de não fazer exercício físico, de não querer trabalhar. Você entrou em depressão? Sim, com certeza. Você tinha 39 anos, 38 para 39. E quando tudo isso estava acontecendo, quando o médico levantou a possibilidade de Parkinson, você sabia alguma coisa sobre isso? O que você sabia na época sobre o Parkinson? Então, é tremor. Um velhinho que treme. O velhinho que treme. O velhinho que treme, curvadinho, magrinho ali. É o velhinho que treme, entendeu? Então, é o famoso mal de Parkinson. Mal de Parkinson, exatamente. Mal de Parkinson, exatamente. Então, assim, e já botei aquilo na minha vida para daqui a 5 anos. Né? Daqui a 5 anos eu vou estar assim, acabou tudo, esquece. E foi aquele sentimento que eu remoí durante uns 6 meses, entendeu? Edson. Ou seja, você tinha aquela ideia de velhinho que treme, que não consegue fazer nada, isso acamado. Acamado. Ou restrito à cadeira de rodas. Antes de ele entrar, ele vai falar qual o prazo de vida que ele ganhou ali na consulta, vida normal. Fala um pouquinho de qual o significado de Parkinson juvenil há 20 anos, há 30 anos atrás, e hoje qual é o significado de Parkinson juvenil? Bom, a doença de Parkinson, por muito tempo se acreditava que é uma ocorrência mais de pessoas idosas. Uhum. E de certa maneira, é uma verdade. Uhum. A grande maioria dos casos, né, mais ou menos 2 a 3% da população acima de 65 anos tem sintomas parkinsonianos, tem tremor, sintomas parkinsonianos. Ou seja, realmente, de fato, a literatura mostra que a grande maioria dos pacientes tem Parkinson só depois, após os 60 anos de idade. 60, 65 anos, 70 anos de idade. E atualmente, né, com o avançar do mundo médico, né, começaram a diagnosticar Parkinson em pessoas de idade jovem, né, pessoas com 39 anos, 40, 45, ou seja, pessoas abaixo de 50 anos. Então, hoje em dia, nós sabemos que tem uma porcentagem da população abaixo de 50 anos, né, ou mesmo abaixo de 45 anos, que desenvolve Parkinson. E você falou da medicina indiana lá atrás, né? É verdade. Que as pessoas viviam menos, eles descreveram do Parkinson Antigamente, juvenil, né? Na verdade, o Parkinson juvenil era um Parkinson conhecido pela medicina indiana e mesmo pela medicina ocidental, europeia, há muito tempo atrás. Por quê? Imagine a primeira descrição de Parkinson, né, pelo James Parkinson, por exemplo. Naquela época, as pessoas viviam muito menos. As pessoas, preciso checar mais ou menos, mas eu imagino que as pessoas morriam com 50 anos, 45 anos, né? A idade das pessoas, as pessoas morriam com 50, 45, 55 anos. Entendi. Isso significa que, imagine essa medicina milenar indiana, né? Todos os casos descritos que poderiam ser Parkinson, quase todos eram juvenis. Todos eram juvenis.